Fala, investidor, tudo bem? A gente sempre torce o nariz quando o assunto é imposto, mas a realidade é que o brasileiro não aguenta mais ser explorado por uma carga tributária imensa e com praticamente nenhum retorno em serviços públicos de qualidade. Observe esses números e me fale se não é chocante. A carga tributária bruta do governo federal chegou a 33,9% do PIB em 2021. Isso equivale aí a quase 550 bilhões de dólares. Se você multiplicar aí pela taxa de câmbio, vai chegar a quase 3 trilhões de reais. E para piorar, o governo não consegue manter as suas obrigações apenas com a arrecadação tributária. Ele precisa se endividar. Isso que dá a termos o Estado gastador que não se importa com política fiscal sustentável. O fato é que tanto o empresário mais rico quanto o assalariado pagam altos impostos para manter um Estado inchado e ineficiente, com inúmeros privilégios em todos os entes federativos, União, Estados e municípios. Tá, mas e como podemos fugir desse círculo vicioso? Somente através de um ajuste fiscal, que proporcione maior segurança jurídica e confiança da sociedade, que o governo aí possuirá condições de honrar os seus compromissos. Mas o ajuste fiscal proposto recentemente pelo novo governo é benéfico e solucionará os problemas do Brasil? Fique aqui comigo neste vídeo que eu vou te responder. Se você quer aprender sobre economia, mercados e como multiplicar o seu patrimônio e ter sucesso nos seus investimentos, fortaleça esse canal deixando o seu like nesse vídeo e inscreva-se para receber conteúdo gratuito sempre em primeira mão. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. No último dia 12 de janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto de sua equipe, apresentou um pacote de medidas fiscais focadas em ganhos de receita, que, nos cálculos do ministro, que fique muito claro isso, pelos cálculos de Haddad, deverão levar o resultado fiscal de 2023 a um déficit entre 0,5% e 1%, ou, num cenário mais otimista, gerar um pequeno superávit. Entre as medidas, além da reoneração dos combustíveis, estão um novo programa de renegociação de dívidas tributárias, chamado de litígio zero, revisão de contratos e programas e etc. Tá, mas agora eu vou te mostrar os principais tipos de ajustes fiscais e qual o Haddad optou, além de, claro, refutar os inúmeros pontos inconsistentes no programa apresentado, o que sem dúvidas vai inviabilizá-lo, trazendo aí cada vez mais insegurança jurídica para o país. E só lembrando, pessoal, que Haddad é aquele ministro que não sabe a diferença entre CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e CMN, Conselho Monetário Nacional. Mas vamos lá. Basicamente, os métodos mais comuns para o Estado promover um ajuste fiscal são: primeiro, enxugar a máquina pública e cortando os gastos e com isso reduzindo impostos, que é o cenário ideal. Segundo, aumentar impostos numa proporção maior do que os dos gastos. E terceiro, que é o pior deles, aumentar os impostos sem reduzir os gastos do governo. E como eu disse, sem dúvidas o pior deles é o terceiro, quando o governo decide aí aumentar os impostos sem cortar gastos. E acredite se quiser, é exatamente isso que o novo governo está propondo. Cortar privilégios do funcionalismo público? Diminuir regalias do executivo, legislativo e judiciário? Não. O governo quer arrecadar mais, sempre às custas do empresário e do trabalhador assalariado, para tentar manter suas contas em dia. Essa, pessoal, é a pior forma de ajuste fiscal, pois desincentiva investimentos na capacidade produtiva, gera aí muitas incertezas na economia, além de inviabilizar pequenos e médios negócios em função da mão pesada sobre o empreendedor por parte do Estado. Não é difícil de entender. Raciocina comigo. O empreendedor assume os riscos do negócio, contrata aí mão de obra, sofre com uma burocracia trabalhista, inúmeros entraves, e o empreendimento pode dar certo ou, como a maioria das vezes, pode dar errado. E o sócio de todos, o governo, só pega a parte dele se der certo. Ou seja, o prejuízo é do empresário e o lucro precisa de ser dividido com o governo. Esse desestímulo à produção pelo aumento excessivo da carga tributária é explicado pela curva de Laffer. Se a taxa de juros estiver em zero, por exemplo, nenhum tributo vai ser cobrado e, obviamente, a arrecadação do Estado também seria de zero.
Porém, com a alíquota de imposto aumentando de forma constante, como o contribuinte aí destinaria grande parte do que ganha para pagar impostos, não faria nenhum sentido, ele não teria nenhum incentivo para continuar trabalhando e produzindo valor. Ele simplesmente para de produzir e vai fazer outra coisa. É exatamente esse o efeito do aumento da carga tributária sobre o empreendedor. Ao analisar com mais detalhes aí o pacote, já é possível notar grandes inconsistências. A receita foi estimada em cerca de 36,4 bilhões de reais. Só que esse ganho é realmente um céu de brigadeiro, já que somente seria possível, pessoal, se o mercado de commodities, que foi o principal responsável pela grande arrecadação em 2022, fosse mantido aí com os preços nas alturas, como foi no último ano. Fato esse extremamente improvável em função da atual conjuntura de desaceleração na economia mundial. Commodities em alta ocorrem quando há muita demanda, economia aquecida, pujante, e não com avanço recessivo pelo mundo. Os erros já começam por aí. Haddad alega também que o fim da desoneração dos combustíveis, ou seja, o retorno da incidência dos tributos nos combustíveis, renderia aos cofres da União cerca de 29 bilhões de reais. Mas olha só que interessante, o ministro bateu o martelo com relação ao número, só que simplesmente ainda não foi decidido quando de fato ocorrerá o fim da desoneração, ou seja, Haddad colocou um número na conta que não poderia entrar. Bom, será que o ministro também dilmou? E um dos pontos mais importantes, o pacote simplesmente não considera algumas despesas que foram aprovadas pelo Congresso, com uma compensação que a União vai precisar de fazer aos estados em razão de um veto derrubado na Lei de Redução do ICMS, o pagamento da Lei de Incentivo à Cultura, essa lei foi conhecida aí como Lei Paulo Gustavo, criada aí para poder incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial aí demandadas pelas consequências aí do período pandêmico, além do piso salarial aos enfermeiros e os precatórios que também não estão sendo pagos. E para piorar, as medidas são exclusivamente para o ano de 2023, não contemplando os anos seguintes da gestão petista. Agora imaginem um mega investidor estrangeiro vendo tudo isso que acontece aqui no Brasil. Com Lula dizendo que um banco central independente é uma bobagem, dizendo que a Argentina está em posição privilegiada na economia, sendo que o país fechou em 2022 com uma inflação de 95%, uma ideia aí de moeda única, ou de pagamento com a Argentina, a âncora fiscal brasileira aí que já ficou para trás há muito tempo, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarando no Fórum Econômico Mundial lá em Davos que 120 milhões de brasileiros, ou seja, mais da metade da população brasileira passa fome, e a Haddad apresentando um plano de ajuste fiscal com mais impostos, sem nenhuma proposição de contenção de gastos e ainda totalmente mal embasado e frágil do início ao fim. Que tristeza! Sinceramente, você acha realmente que esse investidor vai ter interesse em alocar o seu capital no Brasil ou vai preferir alocar em outro país emergente, com menor risco e menos pessoas fazendo lambança? Bom, eu sinceramente acho que você respondeu a segunda opção, O Brasil precisa urgentemente de mais responsabilidade e menos amadorismo. Somos uma grande nação, com possibilidade aí de crescimento, mas a gente precisa, pessoal, se livrar dessas amarras políticas e ideologias que nunca deram certo em local nenhum do mundo. E claro, no que tange aí a esfera econômica, contra fatos não há argumentos. Você realmente acredita que a economia brasileira está em boas mãos? E outra pergunta, já comprou dólar hoje para proteger o seu patrimônio desses absurdos que acontecem no Brasil? Dolarizar o patrimônio é uma questão de sobrevivência. E aí, gostou desse vídeo? Escreva aqui nos comentários o que você acredita que vai acontecer com a economia brasileira nos próximos anos. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.